Uma matéria publicada no Estadão preocupa a nós brasileiros. O Lula se vê perdido, se vê ameaçado e está disposto para tudo ou nada. Vindo de uma pessoa que no Foro de São Paulo diz se sentir orgulhoso de ser comunista. Vindo de uma pessoa que sempre esteve alinhada com o que há de pior no cenário geopolítico mundial. Isso preocupa muito. Por outro lado, a força do Supremo Tribunal Federal vem sendo minada no âmbito internacional. O ministro Alexandre de Moraes acaba de sofrer uma grande derrota nos tribunais espanhóis. Pois é, parece que as pessoas que antes estavam apavoradas sobre o que poderia acontecer com decisões no exterior dos alvos do ministro Alexandre de Moraes sentem um certo alívio. E agora, um jornalista acaba de ganhar, de ter uma vitória contra uma decisão do Alexandre de Moraes fora do Brasil. Enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui no Brasil e a gente vai analisar tudo isso aqui com vocês. Óbvio, peço a você que se inscreva no canal, curte, compartilhe e conheça a nossa biblioteca digital. Com isso você ajuda nosso canal. Tá aqui no ar, tá? Biblioteca digital, o link está na descrição e aí você tem acesso a todos esses livros aqui, ó. 20 Regras para a Vida. É um livro que é muito bom para você que gosta de crescimento pessoal. 20 Regras para a Vida. Tenho certeza que você vai gostar muito deste e-book. Você vai fazer o download, vai pagar o valor que você acha justo, tá? Você faz o download, o que você acha justo e efetua o pagamento aí do 20 Regras para a Vida, tá bom? E vamos embora, vamos começar de matéria. Olha só, o Estadão fez uma matéria preocupante em relação a Lula. Ao trazer Gleisi Hoffmann para o governo, Lula mostra que está disposto a ir para o tudo ou nada pela reeleição, ainda que isso implique em riscos para o país. O maior risco que o país tem hoje chama-se Lula, esquerda e o PT. Esse é o maior risco que o Brasil tem hoje. É fato. E aí, o Lula, ele nomeou a ministra Gleisi Hoffmann como ministra da discórdia, ou melhor, ministra das relações institucionais. E isso vai causar um conflito muito grande. Olha o que a matéria diz aqui. Vem aí a ministra da discórdia, ao contrário do que seriam os atributos ideais de alguém à frente da Secretaria das Relações Institucionais. Gleisi Hoffmann sempre comportou como um obstáculo à pacificação do país, não raro manifestando certo orgulho por isso. Entenda o seguinte, o Ministério das Relações Institucionais é um ministério capaz, preparado para que o governo possa dialogar e conversar com os deputados e senadores. É através do Ministério das Relações Internacionais que acontece o diálogo. A Gleisi Hoffmann é uma pessoa totalmente radical de esquerda. Ela odeia gente do centro e odeia gente de centro-direita e direita. E ela é uma ministra que, com toda certeza, dentro do ponto de vista institucional, vai causar muitos conflitos. Só que ela é radical. Ela é ditadora, é radical. Ela chega e impõe ali e faz e manda, o que ela bem entende. Com essa indicação, o dólar estourou. 5,90, logo tá batendo R$6 de novo, após a escolha da Gleisi Hoffmann e a discussão do Trump com Zelensky na Casa Branca também, o dólar voltou a disparar, Então foi um dia de turbulência. A Bolsa de Valores aqui do Brasil despencou mais uma vez, Então, assim, cada medida que o governo Lula faz, a Bolsa aqui só despenca, ou seja, os investidores morrem de medo do Brasil. Só que com a Gleisi Hoffmann, lá à frente do Ministério das Relações Institucionais, o próprio Estadão aqui entende que o risco do Lula querer partir para cima agora, pro tudo ou nada, contra os congressistas, é grande também, É a venezuelização do Brasil mesmo. É uma medida amplamente radical do Lula. E se o Lula está disposto a isso para agradar a sua base militante,
quer dizer que a situação ainda vai ficar mais grave do que você possa imaginar. Tá bom? Por outro lado, vamos falar disso aqui, matéria da Revista Oeste. Justiça da Espanha rejeita a ordem de prisão contra Oswaldo Eustáquio. A ordem de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o jornalista Oswaldo Eustáquio foi negada pela Justiça da Espanha na última quarta-feira. A informação foi confirmada pelo advogado Ricardo Vasconcelos, que é responsável pela defesa do Oswaldo Eustáquio. Lembra que o Oswaldo Eustáquio chegou a estar preso aqui no Brasil, caiu, se machucou, ficou um tempo, né, andando de cadeira de rodas, né? Ele argumentou que foi torturado na prisão durante o período que ele estava na prisão. Você lembra dessa situação, né? E aí ridicularizaram ele e tudo mais. Ele acabou indo para o Paraguai, onde no Paraguai fizeram um pedido de deportação dele, não foi julgado, não foi aceito pelo Paraguai, e depois ele partiu para a Espanha, foi embora para a Espanha, onde pediu asilo na Espanha. E aí o ministro Alexandre de Moraes mandou uma ordem de prisão para a Espanha, que o governo da Espanha cumprisse, né, a justiça espanhola cumprisse, seguindo as regras. Ou seja, para cumprir a ordem, vou fazer o pedido aqui, do pedido eu vou encaminhar, né, para a justiça da Espanha, e da justiça da Espanha eu vou pedir a prisão dele. Acontece que o pedido foi negado. Mas não para por aí. A gente não pode esquecer também o que aconteceu com o Alan dos Santos. Pediu para o Alan dos Santos, por falar, né, ser incluído na lista da Interpol. Foi rejeitado. Pediram a extradição do Alan dos Santos. Foi rejeitado. E aí a coisa fica um pouco mais tensa. Lembra que o ministro Alexandre de Moraes mandou uma ordem, né, e um juiz da Argentina acatou a prisão dos presos do 8 de janeiro. E agora a coisa está começando a ficar no 8 de janeiro. Com essa visão, todos aqueles que chancelarem ou derem suporte e apoio ao ministro Alexandre de Moraes podem entrar na mira dos Estados Unidos, inclusive o juiz argentino. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto as coisas se tornam, assim, uma cadeia, né? Uma teia, né? Vai se espalhando e vai fazendo, né, uma ramificação. E aí, a cada momento, né, que a gente vê essas notícias acontecendo, a gente vê que o ministro Alexandre de Moraes está perdendo, né? Está perdendo a força, porque aqui aliados já estão querendo se afastar, porque assim, esse pessoal que se junta, enquanto a pessoa está no poder, a gente viu isso com o Bolsonaro, vamos ser sinceros, Bolsonaro estava no poder, um monte de bajuladores puxa-saca ali do lado do Bolsonaro, né? E aí, foi só o Bolsonaro sair do poder, o que teve de gente que pulou fora do Bolsonaro, bispo aí falando, vamos orar pelo Lula, a gente quer o Lula, não sei o quê, não é? Então é assim que funciona. Enquanto Alexandre de Moraes está com poder, ótimo, vamos estar juntos. Agora, ele começa a virar alvo e fala, opa, eu não quero ser alvo. Então tem muita gente se afastando. E no âmbito internacional, as máscaras estão caindo. Olha só, o The Economist publicou uma nota essa semana sobre o Brasil. A censura e a violência política, presta atenção, censura e violência política fazem o Brasil despencar 6 posições em ranking da democracia. Eu tô tentando lembrar, minha memória é curta, eu sou burrinho, tá? Tinha uma coisa que eles falavam que ia defender mesmo, vamos tirar o Bozo para defender a democracia, né? Engraçado, caiu 6 posições no ranking da democracia, porque a galera defensora da democracia, na minha visão, na visão do The Economist, está destruindo a democracia aqui no Brasil, com censura e violência política. Olha só, essa matéria é do The Trust Economy Capital, tá? Em seu relatório, o setor de inteligência da The Economist, que elaborou o índice, considera que o STF ultrapassou os limites quando suspendeu a rede social X durante o período eleitoral e ameaçou impor multas pesadas àqueles que usassem redes privadas virtuais VPN. Abre aspas. Tornar certos discursos ilegais com base em definições vagas é um exemplo da politização do judiciário. Causa um efeito inibidor
na liberdade de expressão e estabelece um precedente para tribunais censurarem o discurso político, influenciando indevidamente os resultados políticos. Ou seja, o mundo não está comprando, né, a picanha, a cerveja, quer dizer, o discurso da democracia, já não está aguentando isso mais. E aí é interessante, os jornalistas brasileiros estão voltando a ter coragem de fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, enquanto nós, youtubers, né, colocamos o nosso na reta, correndo risco de desmonetização, de enfrentar problemas, né? Enquanto isso acontece, os jornalistas todos em silêncio. Agora parece que eles estão tomando coragem, né, para falar. O Oineg falou o seguinte, parece que o Moraes, né, gosta dos holofotes, olha só. Não existe um PSTF, não existe o Partido do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem líderes. O Supremo Tribunal Federal não tem bancada. O Supremo Tribunal Federal é um órgão do sistema de justiça brasileiro, o topo do nosso sistema de justiça, encarregado de fazer a análise da Constituição, aliás, minto, encarregado de fazer a análise da legislação e dos assuntos que são levados a ele, para ver se eles são ou não constitucionais. Esse é o propósito, o objetivo, é a razão de existir do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, a gente vê a todo instante seus integrantes fazendo pronunciamentos como se fossem do partido do Supremo Tribunal Federal, como se fossem do PSTF. Essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é o oposto da ideia de vamos falar nos autos. É o oposto da ideia de baixar a temperatura. É alguém que parece estar satisfeito com o protagonismo que alcançou e quer manter a chama acesa. Não precisava falar o que falou. Quem fez a declaração sobre o Brasil não foi o Departamento de Estado americano, foi o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, que é uma divisão do Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano tem vários escritórios, escritórios regionais, escritórios temáticos, aí tem um que trata de meio ambiente, tem um que trata de direitos humanos, aí tem lá um que trata do hemisfério ocidental, etc., de assuntos do hemisfério ocidental. E soltou uma nota em que fala que o respeito à soberania é uma via de mão dupla, com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Inclusive o Brasil. É a única referência que faz ao Brasil. Que bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Não há dúvida de que a gente está diante de uma história em que a realidade e a lógica do funcionamento da justiça americana, dos valores americanos, a Constituição americana, o que está escrito ali é absolutamente compatível com o que eles pensam e pregam. Na percepção desse escritório, ou na verdade da percepção americana, isso faz sentido. Aí o escritório vai lá e solta uma nota. Bom, o que poderia fazer o Itamaraty? Uma possibilidade era nada. Uma possibilidade era não fazer nada. De repente, sai uma nota do Itamaraty que é 4 vezes maior do que a nota, não do Departamento de Estado americano, que seria o igual, vai? Mas é um departamento, um escritório do Departamento de Estado americano faz uma nota, vai o Itamaraty, não é o escritório de assuntos americanos do Itamaraty, vai o Itamaraty, solta uma nota enorme, o governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano, na verdade, um escritório do Departamento de Estado americano, a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. Quem falou que cabe ao Itamaraty fazer essa defesa apaixonada do Supremo Tribunal Federal, que sequer foi citado na nota do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental? Está lá dizendo que o respeito à soberania é uma via de mão dupla, incluindo o Brasil. Aí diz bloquear o acesso, ou seja, o Itamaraty deduziu
Não, é óbvio que a nota dos Estados Unidos, do escritório, falava do Brasil, mas não escreveu com todas as letras. E o papel do Itamaraty é saber como eu faço uma resposta, para quem eu faço uma resposta. Não existe a ideia da resposta certa ou resposta errada. Às vezes, conforme aquele que te provocou, o silêncio é válido. Outro que diz a mesma coisa, muitas vezes, pede de você uma resposta. Enfim, né? O que a gente vê? Que ninguém, mas absolutamente ninguém mais está endossando, né, o discurso, né, pró-STF, né, nem os jornalistas. E aí é interessante porque a cada medida, a cada ação, o caldo vai entornando, a coisa vai ficando mais grossa. Por exemplo, Barroso nega impedimento e libera Flávio Dino e Zanin para julgar Jair Bolsonaro. Esse mesmo julgamento que vai ter repercussões internacionais, porque vai prender, né, já está inelegível o Bolsonaro, mas que pode prender, condenando o Bolsonaro por um suposto golpe. O golpe, a gente sabe muito bem que não é bem esse que eles falam do Jair Bolsonaro, né? E aí fica claro e nítido o seguinte: como um cara que chamava o Bolsonaro de demônio pode julgar o Bolsonaro. Como um advogado do maior inimigo do Bolsonaro, que moveu a ação com o mesmo fito, né, contra o Bolsonaro, que teve ações contra o Bolsonaro enquanto Lula era presidente, né, era ex-presidente, tem aptidão para julgar o Bolsonaro. Como que uma figura que é vítima, que é o Moraes, pode ser o relator, né, segundo eles, pode ser o relator e julgador do processo? Não tem como. E como que o cara que disse nós derrotamos o bolsonarismo pode ser a figura que libera esses dois? Cara, não tem como continuar com a defesa. O Jeffrey Chechini até escreveu o seguinte: o Barroso, que deveria se declarar suspeito para julgar qualquer pedido de Bolsonaro, decidiu que Zanin e Dino não são suspeitos para julgar Bolsonaro. Cara, a coisa é tão insana, mas é tão fora de lógica, é tão fora de lógica, mas é tão insano que quando a gente analisa essa situação toda, o Bolsonaro nem na Suprema Corte deveria estar. E a Suprema Corte se tornou uma corte política, né? Se tornou uma corte política ao entrar em embates com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, né? Ou seja, se declarando, né, quase que um partido político, como disse o Oineg aqui agora. E como que um partido político pode julgar? Não tem como, né? Aquela história de só falar nos autos já morreu há muito tempo, né? E aí, por fim, só para encerrar aqui, né? Olha, até a Globo já reconheceu, abandonaram o Supremo Tribunal de vez, né? Ó, vai chorar? O que a blogueira da Globo descobre que o povo está descontente com o STF. Cara, o STF hoje tá ficando isolado. Eu quero trazer duas informações. Primeiro, a tentativa de encurralar, enfraquecer o ministro Alexandre dentro do Supremo Tribunal Federal. Mônica, eu mergulhei, cara. Eu mergulhei. Eu bati muita perna, porque eu queria encontrar os críticos, os supostos defensores de julgamento no plenário. Essa galera sumiu. É de uma burrice. Todo mundo se uniu. Institucional. Numa hora dessas, eu vou ler aqui de novo, eu vou recorrer ao bloquinho para não ter qualquer tipo de desvirtuamento, porque é o seguinte: a fala de um ministro muito moderado, um cara que transita, se orgulha do fato de ter uma boa relação, inclusive com o Nunes Marques, André Mendonça, etc e tal. E o que ele diz? Há um esforço deliberado, percebido por cada um de nós, de enfraquecê-lo, o ministro Alexandre de Moraes, na medida em que ele é o relator do caso. Mas não se trata de enfraquecer apenas a ele, trata-se de descredibilizar o judiciário, e ele personifica isso porque é ele quem relata o inquérito. Ou seja, né, o crédito que era dado ao judiciário está caindo cada vez mais, né? E isso está tomando repercussões internacionais. E aí eu me pergunto, um dia o chicote vai virar de mão, tá? Sinceramente. Ontem eu estava assistindo essa
bosta de carnaval, desculpa o palavreado, essa porcaria que eu detesto. Eu tenho ranço de carnaval, tá? Tava acontecendo essa porcaria de carnaval e lá a Anitta e uma outra, que eu nem sei quem que é, né? É irrelevante, falando, sem a anistia. O chicote vai mudar de mão. E aí vai chegar a hora da direita, que é a maioria do país inteiro, gritar sem anistia, tá? E aí eu fico pensando, o que vai acontecer com esses repórteres? Será que vai acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Alan dos Santos? Com o Eustáquio? Né? Porque ataques à democracia, ou melhor, ao presidente é o que não faltou, né? Então, o chicote, né? Uma hora muda de mão. Pessoal, visita a nossa biblioteca digital, conheça os nossos livros aí que estão disponíveis para vocês e eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que estão disponíveis aí, ó. Persuasão Política é um livro para você que, cara, já estou me preparando, eu quero ser candidato em 2026. Baixe esse livro, conheça esse livro, é imprescindível que você conheça esse livro e leia Persuasão Política, tá bom? Você vai fazer o download e vai pagar o valor que você acha justo, fechado? Grande abraço a todos vocês, eu vejo vocês já no próximo editorial. Um abraço.